Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, saúdo a cada uma e a cada um de vocês, convidando para que compartilhemos a leitura do Santo Evangelho para este domingo, dia 3 de julho de 2022, dia da solenidade de comemoração de São Pedro e São Paulo. Sempre temos muito a aprender com os santos que seguiram Jesus e que deram exemplo de fidelidade, como São Pedro e São Paulo, apesar de suas fraquezas e de sua profunda humanidade. O Evangelho que compartilho e peço a vocês que acompanhem compartilhando a leitura é o de São Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 19. Evangelho para santa celebração neste domingo 3 de julho de 2022, solenidade de São Pedro e São Paulo. Diz o Santo Evangelho: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno não poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Até que a leitura do Santo Evangelho. Saúdo ao povo brasileiro que nesses dias finais de junho e início de julho festejam por todo o país as festas de São João, São Pedro e São Paulo. O povo com sede de solidariedade, de fraternidade, de alegria, de comunhão, se aproxima dos arraiais para festejar, e nessa cultura de alegria do povo brasileiro se lembra dos santos São João, São Pedro e São Paulo. A minha saudação na alegria deste povo que festeja se fortalecendo na fraternidade, que vencerá o ódio, vencerá o medo, porque vencerá a injustiça. O Evangelho de hoje é de uma riqueza, de uma intensidade impressionante. Tanto São Mateus quanto São Lucas gostam muito de se sentir ao lado de Jesus, no meio em que Jesus se encontra, e pensar
as mensagens, os projetos, a proposta de Jesus a partir do meio em que ele vive. Aqui, nesse momento, nós nos encontramos próximos às grandes parábolas de Mateus. Mateus iniciou o seu evangelho e lá pelo capítulos 6 e 7 já se refere a parábolas, às comparações adotadas por Jesus para pensar sobre a natureza humana, sobre a realidade humana, sobre a realidade econômica, política e social e propor o reino de Deus. Lá, no capítulo 7, Mateus já se referia à casa construída sobre a rocha, que resistiu a todas as tempestades, a todas as chuvas, sem tombar e sem rolar águas abaixo. Da mesma forma, pensou na casa construída sobre a areia, que em face dos primeiros ventos, das primeiras gotas de chuva, rolou, tombando, causando imensos prejuízos aos seus habitantes. Casa construída sobre areia não resiste às tempestades, não resiste aos infortúnios, não resistem aos problemas e tomba, levando a todos por dentro dela ou pela frente, matando, inclusive, a muitas pessoas. Então, São Mateus encerra esta parte que se inclui ainda no Sermão do Monte, dizendo que assim é com aqueles que ouvem a palavra de Cristo e a praticam, não caem como a casa construída sobre a rocha. Os que não a praticam são como os construídos sobre areia, que caem, por serem frágeis, por serem irresistentes a todas as adversidades. Aqui agora, Mateus descreve Jesus em Cesareia, com seus discípulos, ensinando a partir do meio ambiente, pedagogicamente, o que queria propor aos seus discípulos. E aqui nós iremos direto à manifestação de São Pedro, que logo responde à pergunta de Jesus sobre quem eles dizem que é Jesus. Ele diz imediatamente: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Note-se aqui que São Pedro, aqui em Cesareia, num lugar que servia de diversão, de repouso para César, mas também de culto à divindade de César. Cesareia era um lugarejo, uma cidade requintada, onde havia um templo dedicado a César. Foi construído por Herodes Filipe, que dedicou a Augustus o templo que aí está, que não era de um Deus vivo, que não era de um Deus Messias, que não era de um Deus presente, que não era de um Deus atuante, que não era do Deus pleno de misericórdia, como Mateus faz questão de mostrar ao longo do Evangelho, mas uma divindade do terror, da espada, das legiões romanas, das cobranças de impostos para massacrar o povo. Aqui é o lugar. São Pedro fala na resposta dele que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Este sim é vivo, representado, presente e encarnado na pessoa de Jesus, no projeto de Jesus, na mensagem de Jesus, no evangelho de Jesus, em tudo que Jesus suscitava. Tu és o Messias e não mais um imperador. És um Deus vivo e não como o Deus do culto de Jerusalém, que se refere a um Deus morto, a um Deus legalista, a um Deus punitivo, a um Deus ferino, a um Deus
sangrento, a um Deus vingativo. Aqui é o Deus vivo. Jesus certamente aponta para Cesareia para se referir o que era comparativamente o seu messianato, o seu reinado, o reino que ele trazia para a humanidade. E notem bem que na resposta a seguir, Jesus saúda e agradece, celebra a resposta de Pedro, dizendo: tu és Pedro, se referindo a Simão, a resposta que Simão dera há pouco. E sobre esta pedra restituirei a minha igreja, e o poder do inferno não poderá vencê-la. Novamente, o local escolhido por Jesus indica pedagogicamente o que significa este inferno e esta igreja. O inferno que a igreja enfrentará de forma resistente, o inferno que não conseguirá derrubar a igreja, que não derrubará a igreja, por mais que as suas forças sejam ferinas, sejam mortais, sejam destrutivas, sejam corrosivas, tentem minar todas as bases e as relações emanentes da comunhão dos santos, esta igreja resistirá ao inferno. É que aqui em Cesareia existe uma caverna imensa que a cultura popular identificava como a porta do inferno. Dizia a cultura que quem entrasse por ali não voltava mais, porque cairia definitivamente nos braços e nas chamas do inferno. Então, Jesus se aproveita desta tradição, desta mitologia rica e intensa, para dizer que o inferno, aqui na história da humanidade, não vencerá a igreja construída sobre o Messias. E a igreja, o que é igreja? Que igreja é essa tão resistente, construída sobre a rocha? Que rocha é essa? Jesus dá saúda a resposta de Pedro, que suscitará ao longo da história duas grandes discussões teológicas, duas grandes tradições e traduções que tentam interpretar esta resposta de Pedro e o que Jesus diz em relação a ela. O protestantismo histórico, tanto luterano como calvinista, dizem que estas palavras de Jesus, se referindo que a minha igreja será construída, a minha igreja será construída não sobre a resposta não sobre Pedro, mas sobre a resposta de Pedro, dizendo que Jesus é o Messias e é o Deus vivo. Portanto, a igreja é construída sobre Jesus, que é a rocha que foi abandonada pelos construtores. Ele é a rocha, diz esta tradução, diz esse postulado teológico protestante. O postulado católico diz que Jesus construiria a sua igreja sobre Pedro. Pedro que é a pedra, Pedro que é a base, Pedro que é a rocha sobre a qual seria construída a sua igreja. Nessa nossa reflexão, não entrarei nesta discussão, nesta divergência teológica, mas tentarei unir as duas para dizer que Jesus é o Deus vivo, é o Messias que atua sobre nós e faz a sua igreja ser não uma instituição, não ser um império, não ser um reino, como era ali o templo de César dedicado à divindade de Augustus, mas era para ser uma comunhão de seres humanos que seguiam como discípulos e discípulas de Jesus. Isso que é o fundamental.
O que é a palavra igreja? O que a palavra igreja quer dizer? Vamos às raízes para entender a resposta de Pedro e o que Jesus significou a elas, a esta resposta de Pedro. A palavra igreja, na língua grega, língua na qual escreve o evangelista, é eclésia. E a palavra eclésia é assembleia. E a assembleia, aqui nesse contexto, é a feita dos chamados, das chamadas por Jesus, que é um movimento imenso de pessoas que seguem a Jesus. E essa eclésia, esta assembleia de pessoas que seguem a Jesus, não são uma instituição poder, uma instituição imperial, mas são uma vastíssima comunidade de pessoas que comungam em torno do Deus vivo, em torno e com base no Jesus, que é Messias da humanidade. Ele sim é o Messias de verdade, que em torno do qual, e a partir do qual, em cima do qual, que é a nossa base, que é o nosso fundamento, que é a nossa rocha, que não nos permite cair jamais em meio aos vendavais e confusões que vêm do Augusto César, que vêm dos impérios, que vêm dos paradigmas, dos modelos dominantes que confundem e tentam, sim, cobrir de chamas do inferno os seguidores e seguidoras de Jesus, os que compõem, as que compõem esta eclésia, esta comunhão de Jesus, que não deve ter paredes, que não deve ter divisões, que não deve ser feita de gladiadores que se dividem e que brigam em torno de princípios secundários, mas devemos nos unir em torno de Jesus. E o que é ser hoje esta eclésia? O que é ser hoje esta igreja de Jesus que enfrenta as chamas do inferno, que se fundamenta inabalável e resistente sobre o fundamento que é Jesus, que se manteve inabalável e resistente, cruzando por todos os sofrimentos, bofetadas, calúnias, injúrias e o assassinato da cruz, para atravessar as chamas de todas as maiores chamas do inferno, para ser o Messias eterno da humanidade. O que é ser igreja hoje? O Papa Francisco, nesta semana, disse que a igreja na América Latina deve participar da libertação do imperialismo capitalista que massacra os povos aqui, que oprimem, geram miséria, geram pobreza por causa da imensa injustiça desse império. De certa forma, está aqui a resposta para a pergunta: o que é ser igreja hoje? O que é sermos discípulos e discípulas de Jesus, que seguimos o Jesus inarredável, o Jesus intombável, o Jesus fundamento, o Jesus Messias, Deus vivo, que atua entre nós, principalmente num continente empobrecido, num continente abalado, num continente chagado, num continente entristecido, num continente abalado pelas chamas do inferno, que vem em forma de genocídio, que vem em forma de pandemia, que vem em forma de ditaduras, de fundamentalismos, do ódio, do fascismo, do neoliberalismo para nos destruir, e cujas chamas nós devemos enfrentar de forma absolutamente inabalável, sem confundirmos a igreja com rebanhos cegos e surdos, seguindo falsos messias, falsos pastores que se alojam em estados guiados pelo mal, guiados pelo inferno, guiados pela injustiça,
e lá se alojam para roubar e para decepcionar, para destruir vidas de pessoas. Não, o desafio nosso é seguirmos Jesus, o Messias, que é aquele que realiza, que encarna o Deus vivo, que não se confunde com esses reinos que matam e que destroem. Este é o nosso grande desafio, seguirmos como Pedro, que vacilou, mas não caiu. Que Pedro que se enfraqueceu, mas não foi destruído. Pedro que teve medo, mas não sucumbiu. Pedro que se afastou, mas que se reaproximou para nunca mais se afastar de Jesus. Seguimos o exemplo de São Paulo, que chegou depois, gerando medo nos seguidores de Jesus, mas que depois que se aproximou, foi definitivamente um apóstolo abortado, como ele disse, mas que chegou para nunca mais se afastar e inabalável seguir o Jesus, o Messias, que é aquele que jamais se afasta de nós para ser para eternamente o que nos dá firmeza, que é o fundamento, que é a rocha, que é a base da qual nós jamais devemos nos afastar. Que ele seja para ti, meu irmão e minha irmã, esta base absolutamente inabalável, da qual tu não te afastes para, de fato, seres um discípulo e discípula de Jesus, agregado na eclésia, agregado na assembleia daqueles que se aproximam para seguir de fato a Jesus de Nazaré, a Jesus que apontou o dedo lá para o templo de Augustus para dizer: vocês jamais devem seguir discípulos dos que torturam, dos que matam, dos que oprimem, dos que mentem, dos que caluniam, dos que pisam nas pessoas humildes. Vocês devem ser meus discípulos e minhas discípulas. Vocês devem ser a minha eclésia, a minha assembleia, para que eu seja o presidente, para que eu seja o Messias, para que eu seja o Cristo inabalável de vocês, e vocês jamais tombem, jamais caem, jamais fraquejem, jamais se tumultuem, por mais difíceis que sejam as situações. Esta é a nossa oração. E esta é a nossa bênção, que eu a compartilho com vocês, como bispo pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, bispo do povo de Deus, que nesta América Latina oprimida e sofrida, procura ser, apesar de minhas fraquezas, de minhas debilidades, da minha humanidade, um discípulo de Jesus para vos abençoar e vos ajudar a caminhar neste rumo apontado por Jesus, reconhecido por São Pedro, por São Paulo e por todos os santos que o serviram. O Senhor Deus vos conceda a graça de seguir seus santos na fé e no testemunho, na esperança e no amor. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e convosco habite eternamente, de forma absolutamente inabalável, e que nada vos destrua, apesar de todas as dificuldades que surjam em nossa frente, em torno de nós, em cima de nós, sobre nossos pés. Deus os mantenha para sempre firmes. Amém.